Bom dia, terceiro. Espero que estejam bem, estudando. A tarefa não recebi de todos. Estou disponibilizando a correção e gostaria que vocês não se esquecessem que a entrega de tarefa está atrelada à presença de você na aula, tá bom? Essa é a tarefa sobre fluxo de calor, certo? Daquela aula da propagação de calor, aula 7, da frente 3. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Bem, hoje nós vamos começar com gases e transformação. Então, antes de escutar o meu vídeo, por favor, assistam no Homeschool Poliedro a videoaula frente 3, semana 1, de 23/3 a 27/3, sobre gases e suas transformações. Bem, lá o professor Eduardo vai explicar para vocês o que é um gás ideal e um gás real. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, olha. Gás ideal é aquele que obedece à teoria cinética dos gases, ou seja, um modelo teórico de gás perfeito. Na prática, os gases reais têm um comportamento diferente, que pode se aproximar desse modelo teórico em certas condições de temperatura e pressão. E quanto é que um gás real se aproxima do comportamento de um gás ideal? Quando você tem uma baixa pressão e uma alta temperatura, certo? Bem, quais são as variáveis de estado de um gás? Temperatura. O que vem a ser temperatura? Temperatura é um grau, é uma medida do grau de agitação das moléculas. No sistema internacional, nós usamos Kelvin. O que é volume? Nós sabemos que volume, que gás não tem nem forma própria, nem volume próprio. Ele ocupa todo o recipiente onde ele está contido. Por isso que nós não podemos usar volume para medir a quantidade de um gás. O que nós usamos para medir a quantidade de um gás é o número de mols. No sistema internacional, a unidade de volume é metro cúbico, certo? Bem, mas nas equações eles podem usar litro. Não se esqueçam que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Bem, pressão. O que vem a ser pressão? Pressão vem a ser o resultado das colisões da molécula contra as paredes do recipiente contra as outras, certo? Por isso que, presta bem atenção, olha, quando nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos o grau de agitação das moléculas. Se o volume é o mesmo, elas ficando mais agitadas, também vou aumentar quem? A pressão. Por quê? Porque essas moléculas vão se chocar mais uma contra as outras e contra as paredes do recipiente, onde estão contidas. No sistema internacional, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, mas nós usamos muito ATM, tá? Um ATM é igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Bem, quais são as transformações gasosas? O que é uma transformação isobárica? Aquela que tem a pressão constante. Então, entre o estado 1 e o estado 2, a pressão é a mesma, certo? E a gente percebe que nessa situação, quando a pressão é a mesma, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Olha, se eu dobrar o volume, a temperatura também tem que ser dobrada, certo? Essa lei é a lei de Charles e Kay-Lussac. O que é uma transformação isocórica, ou também chamada isométrica ou isovolumétrica? Que o volume 1 é igual ao volume 2. Não, o volume do estado 1 é igual ao volume do estado 2. O que nós percebemos? Que também numa transformação isocórica, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se eu dobro a pressão, também dobro a temperatura. Essa lei é a lei chamada de Charles e Kay-Lussac, que é uma transformação isotérmica, que tem a temperatura constante. Então, a temperatura do estado 1 é igual à temperatura do estado 2. Bem, porém, numa transformação isotérmica, quando a temperatura é constante, se eu dobro a pressão, o volume é reduzido à metade.
a pressão e o volume são inversamente proporcionais, que é a lei de Pauli, certo? Bem, se eu juntar essas três leis, da isotérmica, da isobárica e da isocórica, eu vou chegar na equação geral dos gases. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Muito cuidado ao usar essa equação, que a temperatura tem que ser em Kelvin. A pressão, se você usar P1 em ATM, P2 tem que ser ATM. Se você usar P1 em Newton por metro quadrado, P2 também tem que ser em Newton por metro quadrado. O volume, se eu usar V1 litro, V2 também tem que ser em litro. Se eu usar V1 em centímetro cúbico, V2 tem que ser centímetro cúbico. Porém, a temperatura é sempre em Kelvin. Bem, é muito importante eu saber interpretar gráfico. Nós chamamos que essa linha azul aqui, num gráfico de pressão versus volume, é uma isoterma. Olha, certo? Uma isoterma, como o próprio nome fala, tem a temperatura constante. Então, em todos esses pontos, a temperatura é a mesma, certo? Lembra que eu falei que numa transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais? Olha aqui. Se eu tiver um volume de 150 ml, a pressão é 8 atm, certo? Se eu passar para 200, vai para 6, ó. Se eu aumentar para 300, vai para 4. Agora, preste atenção nesses dois pontos, olha. Do 150 para o 300, eu não dobrei o volume, certo? A pressão de 150 era 8. De 300 vai ser a metade. Então, olha, aqui dobra, aqui reduz a metade. Tudo bem? Bem. Já esse gráfico é a representação de uma transformação isobárica a pressão constante. Bem, o que foi dito de uma transformação isobárica? Que a pressão é diretamente proporcional ao volume. Se o volume dobra, a pressão também dobra. Então, vamos lá, olha. Volume V, temperatura 100. Dobrei o volume. Olha o que aconteceu com a temperatura, dobrou. Olha, quadrupliquei o volume. Olha o que aconteceu com a temperatura. Esse gráfico aqui já é um gráfico de uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Lembra que numa transformação isocórica ou isovolumétrica, a pressão e a temperatura são diretamente proporcional. Se eu dobrar a pressão, a temperatura também dobra. Então, olha aqui. De 3 passou para 6, a pressão. De 100 passou para 200, dobrou. Olha aqui. Tripliquei, de 3 passou para 9. Olha aqui. De 100 passou para 300. De 3 passou para 12, então quadrupliquei. De 100 passou para 400. É diretamente proporcional. Bem, olha o gráfico 4. O gráfico 4, eu representei aqui o ponto A, B, C. Isso é uma isoterma, essa é outra isoterma. A temperatura dessa isoterma aqui, ó, todos os pontos sobre ela é o mesmo. Essa é outra isoterma, todos os pontos sobre ela é o mesmo. Porém, a temperatura dessa mais externa é maior que a temperatura dessa. Tudo bem? Uma isoterma, outra isoterma. Eu coloquei os pontos A, B, C. Então, vamos lá. A temperatura do A é igual à temperatura do C, que está sobre a mesma isoterma. Certo? Bem, começando no A, eu tenho uma transformação isovolumétrica. Ó. Tanto o volume do A como o volume do B é igual a V1. Do B para o C, eu tenho uma transformação isobárica. Olha, elas têm a pressão do B é igual à pressão do C, que é igual a P1. De C para A, eu tenho uma transformação isotérmica. A temperatura do C é a mesma temperatura do A. Olha, formou um ciclo aqui. Tudo bem? A equação
de estado de um gás ideal, que nós chamamos de equação de Clapeyron, certo? Como que ela é? Vocês já aprenderam em química. Pressão vezes volume com o número de mols, vezes a constante de Clapeyron, vezes a temperatura. Essa temperatura tem que ser em Kelvin. Essa daqui é a constante de Clapeyron. Não nos esquecer que o número de mol é a massa do gás sobre a massa molecular. Massa sobre massa molecular. Olha aqui. Massa é M minúsculo, massa molecular M maiúsculo. Certo? Bem, gostaria que vocês verificassem no caderno de atividades, na aula 8, a equação da densidade de um gás ideal. Aqui tem um erro na aula 8, olha. Vou explicar para vocês. Essa equação de Clapeyron, PV com nRT. N não é o número de mols, é massa sobre massa molar. Se eu passar a massa molar para lá, vai multiplicando. Então, vai ficar massa molar vezes pressão vezes volume é igual a massa do gás vezes RT. Passando um RT para o primeiro membro, vem dividindo. Tudo bem? Então, vai ficar massa vezes pressão vezes volume sobre RT. Passando o volume para cá, ele vem dividindo. Massa sobre volume não é igual a densidade? Então, eu vou chegar aqui, densidade é massa sobre volume, que é pressão vezes massa molar dividido pela constante Clapeyron vezes a temperatura. Em Kelvin. Tudo bem? Vamos fazer os exercícios de sala de aula. Ele diz o seguinte, um gás ideal possui um volume de 100 litros, está a uma temperatura de 27 graus Celsius, e uma pressão igual a 1 atm. Então, ó, seria como? Olha, V1 100 litros, T1 27 graus Celsius, que a gente passa para Kelvin, soma 273, fica 300 Kelvin, e P1 atm. Esse gás é comprimido, então quer dizer, o volume vai diminuir. A temperatura é constante, então a temperatura 1 é igual a temperatura 2, certo? Que é igual a 300 Kelvin. Até atingir um volume de 50 litros. Então, V2, 50 litros. Aí ele pede. A. Calcule a pressão do gás quando atingir o volume de 50 litros. Então, vamos lá. O que eu vou usar? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Substituindo os valores, eu vou chegar aqui P2 é 2 atm. Na B, ele diz o seguinte. O gás é em seguida aquecido a volume constante. Ó, volume constante, uma transformação isocórica, até atingir 627 graus Celsius. Soma 273, vai dar 900 Kelvin. Determine a pressão do gás nessa temperatura. Então, vamos lá. Eu tinha que P2, eu calculei 2 atm, V2, 50 litros, T2, a temperatura 300 Kelvin, certo? Aqui. Aí, eu passei para o estado 3, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, P3 é o que eu quero calcular. V3, volume constante, 50 litros, certo? Sobre a temperatura 900 Kelvin. Como V3 é igual a V2, cancela V2 com V3, porque é uma transformação com volume constante. Eu vou chegar a 300, P3 é igual a 1800, P3 é igual a 6 atm. Bem, o segundo exercício de atividades diz o seguinte, uma amostra de N mols de gás ideal sob essa transformação de A para B isovolumétrica. Então, ó, volume constante. Então, volume de A igual ao volume de B, que é igual a 4 litros. De B para C, isobárica. Então, pressão constante. Então, pressão de B igual a pressão de C, que é igual a 4 atm. De C para D, isotérmica. Então, a temperatura de C igual a temperatura de D. Conforme a representação no diagrama pressão versus volume mostrado a seguir. Sabe-se a temperatura do gás no estado A é 27 graus Celsius, são 300 Kelvin. Pode-se afirmar que a temperatura dele em graus Celsius no estado D é, olha,
A temperatura em D é a mesma temperatura em C. Então, analisando o gráfico, o que eu posso usar? Ó, PA, VA sobre TA é igual a PB, VB, PC, PC sobre TC. Então, vamos lá. Do A, eu tenho pressão A, 2 atm, volume A, 4 litros, certo? E temperatura, 27 graus Celsius, que são 300 Kelvin. Então, coloquei aqui, certo? Do C, eu tenho que a pressão é 4 atm, que o volume é 8 litros, certo? E eu quero determinar a temperatura C, porque o exercício pede a temperatura em D, mas a temperatura em D é igual a temperatura em C. Então, olha, calculando a temperatura em C, eu vou achar 1.200 Kelvin, porém o exercício pede em 1.200 Kelvin, o exercício pede em Celsius, subtrai 273, 927 graus Celsius, alternativa D. Vocês vão fazer de tarefa para o dia 14/4, a página 338, o exercício 2 do Revisando, que é um exercício que tem uma isoterma, e da página 341, o exercício 21 dos propostos. Ambos os exercícios são da FUVEST. As tarefas devem ser enviadas até 8 horas, ok? Bem, desejo a vocês uma feliz Páscoa, muita paz, muito amor, muita determinação. Um forte abraço.